Fala pessoal, tudo bom? Dando sequência aos vídeos sobre oncologia aqui no Instituto Adere. Hoje eu vou falar para vocês sobre sertolioma em cães e a síndrome de feminização. Solta a vinheta, vai! Meu nome é Renan Denadai, eu sou professor e um dos sócios fundadores do Instituto Adere. Minha área de atuação dentro da medicina veterinária é a reprodução animal. Como a gente está trazendo para vocês essa série relacionada à oncologia veterinária, hoje eu vou discutir alguns aspectos sobre o sertolioma em cães. O sertolioma em cães ele é a neoplasia que mais frequentemente a gente detecta no testículo desses animais. Porém, a gente tem que ter em mente que não é o único tipo de neoplasia que pode acometer os testículos. Eu vou citar dois exemplos. A gente tem o seminoma, que se deriva de células da linhagem germinativa, e o tumor de células intersticiais, ou tumor de células de Leydig. No caso do sertolioma, como o próprio nome já diz, é uma neoplasia correlacionada com as células de Sertoli. E para a gente poder entender um pouco melhor como funciona esse tumor, é fundamental que a gente entenda como funciona as células de Sertoli. As células de Sertoli, junto com as células da linhagem germinativa, compõem o túbulo seminífero. Ela desempenha diversas funções que são fundamentais para que aconteça a espermatogênese. Uma dessas funções é a formação de uma barreira hematotesticular. Essa barreira serve para quê? Para limitar o trânsito de substâncias dos vasos sanguíneos e do interstício para dentro do ambiente luminal e adluminal. Ou seja, ela faz a modulação dessa substância, sabendo o que pode e o que não pode entrar ali, o que é importante ou não para que aconteça a espermatogênese. Uma outra função muito importante da célula de Sertoli é que ela mantém as células da linhagem germinativa aderidas a ela. Então elas vão se multiplicando presas nas camadas das células de Sertoli até o momento que acontece a espermiação. Quando que é isso? Quando a espermátide se solta da célula de Sertoli, cai no lúmen do túbulo seminífero, começa a sua migração até chegar a calodepidídeo. Outra coisa extremamente importante com relação às células de Sertoli é uma função secretória. Ela produz algumas substâncias que vão ajudar direta ou indiretamente na formação dos espermatozoides. Por exemplo, ela produz a ABP. A ABP é a proteína ligadora de andrógenos. Essa proteína faz o quê? Ela aumenta a concentração de andrógenos dentro do túbulo seminífero, favorecendo a ocorrência da espermatogênese. Ela também produz inibina. A inibina ela modula a liberação de FSH pela hipófise. Como que ela faz essa modulação? Ela inibe, como o próprio nome já diz, a liberação do FSH. Uma outra substância que pode ser produzida pelas células de Sertoli são os estrógenos. E vocês vão ver que esses estrógenos são extremamente importantes quando eu for falar das alterações clínicas relacionadas ao sertolioma. Num primeiro momento, a primeira alteração que pode apresentar o sertolioma é uma certa assimetria testicular, ou seja, um testículo ser maior do que o outro. Mas não é essa geralmente a apresentação inicial que a gente tem. Geralmente ele chega com outras alterações sistêmicas e a gente faz o diagnóstico do sertolioma. Porém, se chegar para vocês um cão que tem essa certa assimetria, é fundamental que se pense no sertolioma, principalmente se for um cão mais velho. Ele é uma neoplasia que tem por perfil um crescimento lento, ele não cresce muito rápido. Então é um outro ponto importante. O tutor traz o animal para a clínica, tem um testículo muito maior que o outro com um crescimento rápido, a gente pensa duas vezes. Será que ele não percebeu? Ou será que ele não tomou uma picada, está com orquite, periorquite, qualquer outra coisa, uma torção testicular que fez esse testículo crescer rapidamente? Então ele por padrão tem esse crescimento lento. Uma outra característica dessa neoplasia é que ela não é muito invasiva para os tecidos que circundam ela. Geralmente, a túnica vaginal comum ela consegue isolar bem o crescimento do tumor. Então, por mais que ele cresça, ele acaba não aderindo ali na pele da bolsa testicular, do escroto. Mas, em algumas situações, ele pode ter uma certa aderência que a gente acaba percebendo durante a correção cirúrgica. Uma característica desse tumor é que geralmente os cães acometidos têm uma idade mais adiantada, ali por volta dos 10 anos de idade, com exceção de quando esse cão é criptorquida. No caso do criptorquidismo, existe uma tendência maior à ocorrência do sertolioma e também existe uma tendência que esse sertolioma aconteça mais precocemente, ali entre 5 e 6 anos. Acredita-se que pelo fato do testículo não estar dentro da bolsa testicular, ou seja, trabalhando naquela condição de temperatura inferior à temperatura corporal, isso favoreça a ocorrência desse tipo de neoplasia.
É uma neoplasia que não tem uma taxa de metástase tão alta quanto outros tipos de neoplasia. Ela vai variar aí de 10 a 20%, ou seja, ela pode acontecer. Quando acontece a metástase, geralmente a gente deve pesquisar os linfonodos regionais, principalmente na região inguinal. Ela pode acometer também outros órgãos, como pulmão, baço, fígado e os rins. Então, se eu tiver um sertolioma grande, com certo tempo de evolução, eu devo me preocupar sim também com metástase, apesar de não ser tão frequente quanto ela é em outros tipos de neoplasia. Uma característica importantíssima do sertolioma está relacionada com aquela função secretória que eu falei para vocês na descrição da célula de Sertoli, principalmente relacionada à produção do estrógeno, o que pode levar a um hiperestrogenismo no cão e levar a algumas alterações relacionadas à síndrome de feminização. As consequências mais importantes do sertolioma estão diretamente relacionadas ao aumento na produção de estrógeno. O aumento na produção de estrógeno pode determinar a síndrome de feminização do macho. Nessa síndrome ele pode ter um prepúcio penduloso, uma redução no tamanho do prepúcio do pênis, alteração na glândula mamária gerando ginecomastia com ou sem a produção de leite. Ele pode também ter um desenvolvimento dos mamilos. Além das estruturas do trato reprodutivo, ele pode ter alterações de pele, como enegrecimento dessa pele, e também uma alopecia bilateral simétrica na ausência de prurido, principalmente na região ventral de tórax e também na região abdominal. Além desses dois tipos de alteração, tanto do reprodutivo quanto as alterações de pele, o que é mais importante e pode impactar muito com relação ao estado geral do animal é a supressão da medula óssea. Ou seja, a partir do aumento exagerado de estrógeno, começa a ser suprimida essa medula óssea. Inicialmente você tem uma hipoplasia medular e pode chegar até a aplasia. Nesse caso, como consequência, esse cão pode ficar anêmico, ter trombocitopenia e também redução nas células de defesa. Como característica disso, podem surgir sangramentos e alguns tipos de petequias ou sulfusões nesses animais. Nesses casos onde eu tenho suspeita de sertolioma, é fundamental que eu solicite alguns exames complementares, não só com o objetivo de confirmar minha suspeita diagnóstica, como seria o caso da citologia aspirativa e da histopatologia no pós-cirúrgico, mas também para estabelecer prognóstico. Então, monitorar esse animal com um hemograma para avaliar a evolução da anemia, trombocitopenia, se vai melhorar ou não, até para que eu possa sugerir uma punção de medula óssea. Com relação aos exames de imagem, eu posso realizar a ultrassonografia testicular, ela vai me dar indicações relacionadas ao sertolioma, mas eu não posso esquecer de realizar a ultrassonografia abdominal e raio-x de tórax para pesquisa de metástase. Uma outra possibilidade seria de dosagens hormonais. Eu poderia dosar inibina e poderia dosar estrógeno. Nesses dois casos, esses hormônios estariam aumentados. Qual que é o grande problema? É difícil a gente encontrar laboratórios que façam essas dosagens em animais e a gente acaba ficando limitado com relação a isso. Uma coisa que a gente tem usado na nossa rotina é a citologia prepucial. Na citologia prepucial, sobre o efeito de estrógeno, ele tem alteração parecida com o do epitélio vaginal estratificado. Então, num animal normal, num cão normal, onde não tem um aumento excessivo de estrógeno, a gente vai detectar basicamente células redondas, com um núcleo grande, como se fossem células parabasais. Porém, se esse animal tiver uma concentração sérica alta de estrógeno, ele pode apresentar a estratificação desse epitélio. Então você para de ter aquelas células arredondadas e com núcleo grande e começa a ter células com vários lados, núcleo piquinótico, como é o caso de uma célula superficial ou uma escama numa citologia vaginal de uma cadela durante o proestro ou o estro. A orquiectomia bilateral é o tratamento preconizado nos quadros de sertolioma. Por quê? O testículo contralateral ele se encontra tão atrofiado que a possibilidade de restabelecer a função reprodutiva desse animal é quase zero. Então a gente retira sempre os dois testículos. Quando o testículo é muito grande, é legal que a gente faça a ablação da bolsa testicular, principalmente para evitar a formação de seroma, acúmulo de coágulos nessa região e alguma possível complicação no pós-cirúrgico. Além da remoção do testículo, é fundamental que a gente faça o acompanhamento desse paciente e, quando necessário, a gente estabeleça algumas terapias de suporte com relação às manifestações clínicas. Se esse vídeo foi legal para você, se você gostou do conteúdo,
Dá um like, que isso ajuda muito a gente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E também se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho que você vai ser informado dos novos vídeos do Instituto ADERE. Siga as nossas redes sociais, hoje principalmente no Instagram, @Instituto_ADERE. Tchau!